Bom, neste dia, o David James, o ex-assistente do rapper e também a mãe da Cassie Ventura, Regina Ventura, deram os seus depoimentos e também um acompanhante de luxo. O David trabalhou com o Diddy de 2007 até 2009 e ele continuou aqui as suas declarações. Neste dia, a irmã do Diddy estava no tribunal, mas os seus filhos e sua mãe não estavam presentes e o rapper estava vestindo um suéter azul mesclado, uma camisa branca de colarinho e calças cinza escuras. Bom, continuando aqui com o depoimento do David, ele testemunhou que não chegou a presenciar violência física entre o Sean Combs e a Cassie Ventura, mas ouviu ambos discutir sobre a carreira dela, e isso mais de uma vez. Nessas discussões, a Cassie expressava o desejo de se dedicar mais à carreira de modelo e também de atuação, mas o Diddy dizia que ela precisava se concentrar na carreira musical. É importante lembrar aqui que o James, o David James, trabalhou com o Diddy apenas no início do relacionamento dele com a Cassie, que começou ali por volta de 2007, por isso talvez ele não tenha presenciado violências físicas. Ele testemunhou também que o Diddy teve várias namoradas enquanto trabalhava para ele. Ele descreveu a Kim Porter como a namorada principal e listou outras 4 mulheres, incluindo a Cassie, como outras namoradas que ele tinha ali em paralelo. O David James também narrou uma situação quando Sean Combs chegou de uma boate e pediu que ele provasse que não tinha escrito em um blog sobre uma suposta agressão que o Diddy havia cometido contra a Cassie. O Diddy chegou lá e falou para o James que alguém havia escrito uma postagem em um blog mentindo sobre ele ter agredido a Cassie e ele queria que o James provasse que não havia sido ele que havia escrito aquilo. O James disse que não viu a Cassie naquela noite, mas 2 dias depois o Diddy instruiu que ele levasse comida para ela em um hotel próximo. E quando James levou a comida para o quarto dela, ele ficou surpreso ao ver um membro da equipe do Diddy atender a porta ao invés da própria Cassie Ventura. E ela ficou nesse hotel por cerca de 1 semana. E provavelmente aqui era uma daquelas situações que a Cassie havia sido agredida pelo namorado e depois foi obrigada a ficar em um hotel até seus hematomas sumirem. O James costumava reservar quartos de hotel para o seu chefe e ele preparava tudo antes da chegada do Diddy. Essa era a sua função, sempre preparar tudo e deixar tudo pronto para o seu chefe. E ele preparava roupas, ele preparava uma nécessaire com itens de higiene pessoal, uma bolsa de remédios, comida, bebidas, e era cerca de 40 produtos, principalmente de cuidados com a pele, que o Diddy exigia que tivesse ali no seu hotel. Essa bolsa de remédios normalmente continha entre 25 e 30 frascos de comprimidos, incluindo êxtase e analgésicos, e alguns frascos não tinham identificação. Já o segurança sempre carregava aquela nécessaire da Louis Vuitton, que continha itens pessoais e também, normalmente, tinha $10.000 ali dentro, às vezes até mais. O James disse que repunha também alimentos e bebidas e ele era reembolsado pela Bad Boy Records quando faltava alguma coisa e ele comprava com seu próprio dinheiro. Mas quando ele fazia a reposição de itens pessoais como óleo de bebê, lubrificante e preservativos com seu próprio dinheiro, o Sean Combs pedia ao segurança que desse o dinheiro que ficava naquela bolsa da Louis Vuitton, naquela nécessaire. Ele disse que normalmente a Cassie Ventura ficava com o Diddy nesses hotéis durante as viagens, mas que também outras mulheres ficavam com o rapper quando a Cassie não estava. O James também disse ter visto o Sean Combs consumir substâncias e dar aos seus amigos essas substâncias. Em algumas ocasiões, o James tinha que ir atrás de drogas para o grupo de amigos do rapper. E ele também mencionou uma pessoa chamada One Stop que costumava levar substâncias para o Diddy, aquele traficante que já foi mencionado em outros depoimentos. O James também testemunhou sobre um incidente em que uma das pulseiras Cartier do Diddy desapareceu. Os seguranças do rapper revistou todos os pertences do James e também os pertences da sua namorada.
Em outras 2 ocasiões em que os pertences do Diddy desapareceram, o James teve que fazer um teste de detector de mentiras, aplicado por um homem que alegou ter trabalhado para o FBI. Ele disse ter sido situações muito intimidadoras. Ele era obrigado a passar por isso para provar que ele não havia roubado o seu chefe. Depois, a promotoria encerrou as perguntas ao James e o advogado de defesa, Mark Agnifilo, começou seu interrogatório. Ele relatou, então, o James relatou uma vez que acompanhou segurança do Diddy até um restaurante para pegar comida e lá o segurança encontrou o Suge Knight, o rival do Diddy. Ele conversou brevemente com o Suge Knight na parte de fora do restaurante e ao voltar para casa, o James viu que o Diddy e a Cassie Ventura estavam discutindo do lado de fora. E quando o rapper soube que o seu rival estava naquele restaurante, ele ordenou que o James e o segurança o levassem imediatamente até o local para procurar pelo seu rival. E o Diddy simplesmente estava carregando 3 armas no seu colo durante a viagem. Mas quando chegaram lá, o Suge Knight já havia deixado o restaurante. Bom, depois disso, James falou que decidiu pedir demissão do emprego porque ele sentiu que estava correndo risco e ele permaneceu por mais 6 meses apenas para treinar um substituto. E ele deixou o Diddy em maio de 2009. O advogado de defesa então mencionou algumas inconsistências no relato do James, comparando com o que ele havia dito em reuniões ali com a promotoria. O James alegou que os promotores o instruíram a não dizer nada que pudesse incriminá-lo e por isso tinha algumas inconsistências de fato, para que ele não produzisse provas contra ele mesmo, principalmente desse incidente do restaurante. Os documentos também indicam que em determinado momento James contou que alguns dos eventos ocorreram dentro do restaurante, embora ele tenha testemunhado ontem que eles ocorreram do lado de fora do restaurante, como por exemplo ter encontrado o Suge Knight. Ele falou que foi do lado de fora do restaurante. Mas o James também falou que essas anotações dos promotores estavam imprecisas e que ele se lembra bem da maior parte do incidente ali do restaurante. O advogado então perguntou se ele falou alguma coisa em algum momento quando ele viu o Diddy com aquelas armas no carro. E ele respondeu o seguinte: respeitosamente, senhor, se você tem alguém com 3 armas tão perto, não pensei que tivesse a opção de dizer algo. O advogado então perguntou ao James se ele fez acordo de imunidade para depor no tribunal e ele disse que não tinha certeza dos detalhes negociados pelo seu advogado, mas que acredita ter assinado um acordo de oferta. Esse é um tipo de acordo que dá à pessoa alguma proteção contra processo judicial, provavelmente por causa dessa ocasião do restaurante onde ele levou o Diddy armado para atacar o Suge Knight. Ele então foi questionado sobre suas viagens com o Diddy, se eram viagens de negócios ou viagens pessoais. E o James disse que havia uma linha tênue, já que a vida pessoal e a profissional do Diddy se misturavam na maioria das vezes. Mas ele descreveu as viagens principalmente como negócios e disse que mesmo nas férias, o Diddy também estava sempre trabalhando. Então ele não parava nunca. E essa é a alegação de mais de uma pessoa, que o Diddy era viciado em sucesso e em dinheiro. Sobre o esquema de segurança do Diddy, o James testemunhou que geralmente havia um segundo carro à direita do veículo que transportava o rapper. Isso para evitar que alguém o abordasse e tirasse a sua vida, assim como ocorreu com o Tupac Shakur e com o Big. Ele também alegou que trabalhar para o Sean Combs era extremamente cansativo e que teve uma ocasião que um dos assistentes do rapper teve que ir até o hospital por desidratação, isso depois de trabalhar por 24 horas seguidas para o rapper. Ele falou que o trabalho era extremamente exigente, mas que ele estava preparado para aquele momento e que às vezes até gostava daquilo. Havia até um ditado entre os funcionários do Diddy, que era o seguinte: sabe o que rima com cansado? Demitido, ou seja, eles não poderiam se cansar de trabalhar, era um trabalho incansável. O advogado de defesa então voltou ali na questão das compras de preservativos, óleo de bebê e lubrificante para o rapper, que o James alegou que era reembolsado do dinheiro que era mantido naquela necessaire da Louis Vuitton. O James disse que recebeu instruções que não era para ele pedir reembolso pela empresa Bad Boy Records, porque eram itens dos quais o Diddy não queria ter registro. O advogado de defesa então pediu que o James confirmasse se isso significava que a empresa não pagava pelos itens. E o James respondeu o seguinte:
era todo o dinheiro do Diddy. Então ele quis dizer aqui que independente de quem pagava ele, todo o dinheiro vinha do Diddy, tanto da Bad Boy Records quanto daquela bolsinha da Louis Vuitton. Mas na realidade, o que a defesa está tentando demonstrar aqui é que aquela alegação da promotoria de que o Diddy estava usando sua empresa para promover os seus crimes é mentira. É isso que eles estão tentando demonstrar com essa pergunta que fizeram para o James. E uma prova que eles vão usar a favor do Sean Combs é exatamente essa, que os reembolsos pelos itens pessoais usados nas free coffees vinham do dinheiro pessoal dele e não da Bad Boy Records. Então eles vão querer alegar que a Bad Boy Records não tinha nada a ver com a vida pessoal do Diddy. Então ele não promovia os seus supostos crimes através da sua empresa. Isso é o que a defesa dele vai usar. O James também falou que havia camaradagem entre a equipe e que eles costumavam dizer que a gravadora Bad Boy Records era como uma família. Ele também falou que a mãe do Sean Combs o chamava de filho em determinado momento. Ele também sentia que era uma missão trabalhar para o rapper, e a missão era ter certeza que o Diddy estava feliz e preparado para começar o seu dia. Ele também testemunhou mais cedo sobre ter conseguido pó para um amigo do Sean Combs, e o advogado pediu que o James confirmasse que ele nunca contou ao seu chefe sobre ter conseguido essa substância para o amigo do Diddy. O advogado sugeriu que o Sean Combs não estava envolvido nessa situação e que o James atendeu ao pedido do amigo do rapper apenas porque ele quis. O James disse que, na verdade, via aquilo como uma tarefa relacionada ao seu trabalho, então ele se sentiu na obrigação de conseguir aquela substância para o amigo do Sean Combs, mas ele reconheceu que realmente ele nunca contou para o Diddy sobre ter conseguido essa substância. Então, novamente, a equipe de defesa fez aqui o trabalho de tirar o Diddy de uma outra acusação, de tirá-lo aqui de uma situação que poderia complicá-lo. Durante o interrogatório, James falou sobre também uma briga com uma das chefes de cozinha que ele teve. Ele falou que tudo começou quando essa mulher tentou dizer onde Sean Combs precisava estar. O James disse que a discussão ficou acalorada, ele então agarrou os 2 pulsos dessa mulher, apertou os pulsos dela e mandou ela ficar na dela. Tipo assim, não invada o meu trabalho. Essa briga acabou sendo relatada ao RH da Bad Boy Records e chegou até os ouvidos do Sean Combs. E o rapper falou o seguinte para o James: você não pode colocar as mãos em mulheres. E ele avisou que teria que demitir o James se isso acontecesse novamente. O Diddy também disse ao James para escrever um bilhete e comprar um presente para aquela mulher. E ele obedeceu e a mulher acabou perdoando por essa situação. Depois a defesa encerrou o interrogatório e a promotoria voltou para o que eles chamam de redirecionamento. Então a promotoria voltou com mais algumas perguntas ao James. O James então testemunhou que o Diddy uma vez pediu que ele fizesse um relato falso à polícia sobre uma briga entre o Sean Combs e essa chefe de cozinha, a mesma mulher da outra situação, e ele falou que o Diddy o instruiu a dizer que a chefe de cozinha era uma agressora e que ela tinha o atingido primeiro. Mas o James também falou que não queria fazer um relato falso à polícia. Então ele ficou dirigindo ali por New Jersey por um tempo e quando ele finalmente retornou à casa do rapper, ele disse ao Diddy que havia feito o relato. Mas ele mentiu para o chefe dele. Ele nunca fez esse relato falso à polícia. Bom, depois disso encerrou o interrogatório do James e foi a vez da Regina Ventura, mãe da Cassie, dar o seu depoimento. E ela deu o primeiro depoimento para a promotoria. Bom, ela disse que conheceu o Sean Combs em 2006, quando a sua filha Cassie Ventura assinou com a gravadora Bad Boy Records, e que quando sua filha começou a namorar com o Diddy, ela via a filha cerca de 3 ou 4 vezes por ano. E quando a Cassie se mudou para a Califórnia com o namorado, ela via a filha dela com menos frequência ainda, geralmente apenas em feriados. Ela então começou a narrar da vez que a sua filha enviou um e-mail a ela em dezembro de 2011, dizendo que o Sean Combs estava ameaçando divulgar vídeos íntimos dela. Esse relato inclusive coincide com o depoimento da Cassie Ventura. A Cassie Ventura alegou que realmente Diddy ameaçou em dezembro de 2011 quando descobriu que ela estava namorando com o rapper Kid Cudi. Neste e-mail, ela descreveu para sua mãe que o Diddy estava ameaçando machucar ela e também o rapper. E também estava ameaçando expor suas fitas íntimas. Inclusive, esse e-mail foi enviado pela Cassie usando um pseudônimo de Verônica Bang. Esse e-mail foi enviado também a um dos funcionários do Sean Combs e a Regina falou que assim que ela leu esse e-mail com esses relatos da sua própria filha, ela passou mal.
Depois o Diddy entrou em contato com ela e disse que ela precisava pagar a ele $20 mil para que ele recuperasse o dinheiro que ele havia gasto com a Cassie. Ele estava super furioso porque a Cassie estava namorando com o Kid Cudi. Ele descobriu esse relacionamento que a Cassie estava tendo. E então a Regina e o seu marido tiveram que fazer um empréstimo no banco com garantia imobiliária para obter esses $20 mil e transferir para o Sean Combs. Então ela fez um empréstimo bancário e deu sua casa como garantia para conseguir esse valor. E ela falou que ela fez isso porque ela estava com medo em relação à segurança da sua filha. Afinal de contas, o Sean Combs estava ameaçando a vida da filha dela. Mas cerca de 4 ou 5 dias depois, o dinheiro foi devolvido à sua conta. Mas o Sean Combs não entrou em contato com ela e nunca mais falou sobre isso, sobre este assunto com a sogra. Depois foi mostrado ao júri fotos da Cassie que a mãe dela tirou em dezembro de 2011, depois que o Diddy a agrediu fisicamente. A Regina falou que ela tirou essas fotos e guardou, porque ela falou que um dia ela precisaria dessas evidências. E foi então que ela ficou sabendo que sua filha estava sendo agredida. Ela também contou sobre uma ocasião que aconteceu um pouco antes disso, quando ela leu uma matéria no jornal sobre uma celebridade que havia sido espancada pelo namorado em um carro. Ela falou que quando ela leu isso, ela entrou em contato com a sua filha e perguntou se aquilo havia acontecido com ela. Mas a Cassie Ventura disse que não. E era mentira da Cassie, porque sim, essa tinha sido uma das situações que ela havia sido espancada pelo próprio namorado, pelo Sean Combs. Depois ela visitou a filha e o Diddy em Los Angeles em agosto de 2016 para o aniversário de 30 anos da Cassie, e a Regina teve uma discussão acalorada com o rapper do lado de fora da casa deles. Isso aconteceu depois que o Diddy roubou o celular da Cassie e a Regina teve que chamar a polícia para lhe devolver esse celular. Ela narrou o seguinte, abre aspas, estávamos discutindo sobre o celular. Eu queria o celular de volta e ele estava segurando. Um dos seguranças dele estava entre nós. Eu estava gritando, berrando e tentando bater nele, mas não consegui, fecha aspas. Então imagina para uma mãe ter que ver a filha nessa situação, sendo agredida pelo namorado, tendo os itens apreendidos pelo próprio namorado e ela ter que se envolver nessas brigas. Situação extremamente terrível. Ele então acabou devolvendo o celular da Cassie, mas depois pegou o carro dela. Bom, depois disso o interrogatório da mãe da Cassie finalizou e os advogados de defesa não quiseram fazer nenhuma pergunta. E provavelmente de forma estratégica, porque esse depoimento da mãe da Cassie não é nada favorável ao Sean Combs. E a próxima testemunha chamada foi o Sherry Hayes. Ele tem 51 anos hoje e ele trabalhava como dançarino exótico e seu nome artístico era The Punisher. Ele trabalhou assim de 2012 até 2016. Ele conta que conheceu o Diddy e a Cassie em algum momento no outono de 2012 e que provavelmente eles encontraram o contato dele em algum site que tem anúncio desse tipo. Ele conta que primeiro ele recebeu uma ligação da Cassie que se identificou como Janet. E ela disse que era seu aniversário e que seu marido havia liberado ela para contratar um dançarino exótico para a ocasião. Ele então foi até o hotel onde foi combinado o encontro em Nova York e ele falou que acreditava que estava indo lá para fazer um striptease de 30 a 40 minutos para um grupo de pessoas. Ele imaginou que seria uma festa de aniversário. Mas chegando lá, ele conta que a Cassie o recebeu na porta de hobby e de peruca e ele fala que ele não a reconheceu. E a Cassie então o convidou para entrar na suíte e explicou que não queria que ele dançasse para ela. Ela falou que, na verdade, ela e o marido gostavam de criar cenas sensuais, envolvendo a aplicação de óleo de bebê, e que o marido dela eventualmente iria aparecer para assistir tudo o que eles estavam fazendo ali. Ela então falou que ele deveria ignorar a presença do marido dela, não deveria olhar e nem se comunicar com ele, e claro que o marido, no caso, era o Diddy. Depois de explicar a situação, a Cassie entregou a ele $800 e disse que ele poderia usar uma roupa íntima ou então uma toalha. Ele poderia se trocar no banheiro. Ele então se arrumou e começou a seguir o que a Cassie fazia. Ele conta que ela começou a derramar óleos de bebê em si mesma e ele também fez o mesmo que ela. E aí ele viu um homem entrando no quarto.
Esse homem, que era o Diri, falava com a Cassie dando instruções sutis sobre o que ela deveria fazer. Ele falava sobre ajustes na iluminação e também no posicionamento do corpo dela, e no final do encontro, ela o agradeceu e entregou $1.200 para ele. Nessa primeira interação com o casal, ele não sabia que o homem no quarto era o Sean Combs, mas em outra ocasião, enquanto eles estavam no quarto, ele acabou descobrindo. Isso quando a televisão do hotel exibiu a seguinte mensagem: a Essex House gostaria de dar boas-vindas ao Sr. Sean Combs. Ele viu aquilo na televisão e ele disse que era fã do Diri e que já seguia o rapper nas redes sociais. Então aí ele descobriu que estava fazendo tudo aquilo para o rapper e para a namorada dele. E também depois de ver essa mensagem na TV, ele reconheceu a Cassie das fotos do casal que tinha nas redes sociais. Ele conta que participou desses encontros sexuais cerca de 8 a 12 vezes no total. E às vezes eles se encontravam em dias consecutivos, mas esses encontros ocorriam com meses de intervalo e sempre era em algum hotel na cidade de Nova York. Ele também falou que normalmente recebia uma mensagem de planejamento ali do encontro e essa mensagem vinha da Cassie e era sempre com algumas horas de antecedência. Após as primeiras ocasiões, ele disse que entendeu que foi contratado para criar uma cena sexy, que poderia então escalar para uma cena mais sexual. E que todas as sessões começavam com a Cassie Ventura e ele aplicando óleo de bebê no corpo. E o Diri sempre estava presente. Ele ficava sentado, olhando à distância, dando instruções sobre iluminação, sobre os ângulos que ela deveria ficar e às vezes sobre a atividade sexual que eles deveriam fazer. Ele conta que os encontros duravam cerca de 4 horas e era orientado durante os encontros e depois que finalizava o Diri ia embora e depois a Cassie Ventura ia embora e ele ficava sozinho. Ele também testemunhou uma certa ocasião que, enquanto ele tinha relações com a Cassie Ventura, o Diri se aproximou e jogou dinheiro na cama. Ambos levaram um susto quando o Diri fez isso e a Cassie perguntou se ele estava bem e o Diri respondeu que estava bem. Inclusive, esse dinheiro foi usado para fazer o pagamento do dançarino exótico. E ele geralmente recebia de $1.200 a $2.000 após uma sessão, mas ele não entendia muito bem por que esse valor variava dessa forma. Aparentemente ele nem perguntava, ele só recebia e ia embora. O promotor então perguntou se ele sabia se a Cassie Ventura se divertia durante esses encontros e ele respondeu que entendia que eles estavam lá para criar uma cena sexy e que fosse agradável para o parceiro dela. E que ele também observava, às vezes, suspiro, careta vindo por parte da Cassie e que às vezes ela parecia frustrada com a situação. Ele também narrou que ela ficava sempre olhando na direção do Diri durante os encontros e que ela não recusava nenhuma ordem que ele dava a ela. Ele também narrou que nunca usou substâncias com o casal e às vezes eles até ofereciam álcool e erva, mas ele não aceitava e ele fala que também nunca viu o Diri usando substâncias ou então embriagado. Ele descreveu também um certo desconforto durante esses encontros, nem sempre ele ficava à vontade, porque ele ficava sendo observado o tempo inteiro pelo namorado da Cassie, mas ele tomava medicamentos para ajudar no desempenho dele, para que ele não perdesse o foco durante a situação ali. E na sua última sessão com o casal foi em 2016. Ele disse que não conseguiu ter relações nesta ocasião e aí ele nunca mais foi chamado para participar dos encontros. A Cassie fez o pagamento, agradeceu o dançarino por respeitar a privacidade deles, por nunca ter vazado aquela informação, e depois ele nunca mais foi chamado. Depois disso, o interrogatório finalizou e aí foi chamado o Gerard Gannon, um agente especial que participou da busca na casa do Sean Combs em 2024. Ele testemunhou que era agente especial responsável pela busca na casa do Sean Combs em Miami Beach, que ocorreu em março de 2024, e que ele havia sido designado para a sua unidade por estar ligado a uma investigação de tráfico de pessoas. Ele conta que entre 80 e 90 policiais participaram da busca devido ao tamanho da propriedade e que lá eles encontraram peças de arma AR-15 e tudo foi encontrado no quarto principal do Diri. Também foi mostrado ao júri fotos de outros itens encontrados dentro do armário do quarto principal durante essa operação e lá eles encontraram sapatos de salto alto, algumas plataformas, brinquedos sexuais, óleo de bebê, lubrificante e também lingerie.
e, claro, essas peças da arma AR-15. Bom, pessoal, e aqui finalizou tudo que foi revelado neste dia no tribunal. Esses foram os depoimentos de hoje e, mais uma vez, chamaram, né, um dançarino exótico para expor as atividades sexuais que teve ali junto com o Diddy. Com certeza hoje foi um dia um pouco mais delicado para a defesa do rapper, porque a mãe da Cassie Ventura narrou tudo o que a filha viveu nas mãos do rapper e com certeza esse foi um depoimento que pode ter enfraquecido a defesa do Diddy, mas vamos aguardar para verificar quais outras provas a promotoria tem para apresentar. Porque, claro, a equipe de defesa do Diddy são com excelentes advogados e eles vão usar todos os elementos possíveis a favor da defesa dele. E, sinceramente, até agora eu não vi nenhuma prova contundente por parte da promotoria, mas claro que eles podem estar preparando tudo para um momento futuro aqui no julgamento, e é isso que muitas pessoas esperam. Bom, vamos continuar acompanhando, eu continuo trazendo para vocês diariamente este conteúdo, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.